Quero iniciar pedindo desculpas pelo espaço insuficiente. O ano que vem, com a graça de Deus, nós já não sofreremos esse tipo de problema. Quero pedir um pouquinho só de paciência a vocês. É uma noite muito importante, tudo vai ser feito com brevidade, mas carregado de significado. Esse texto que acaba de ser lido, que diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Do meu ponto de vista, é o resumo, é a síntese de toda a Bíblia. Se nos arrancassem a Bíblia, se por alguma razão, como já aconteceu no leste europeu e em outros países do mundo, a Bíblia fosse tirada das mãos do povo, mas ficasse na memória só este verso, nós teríamos toda a revelação, todo o Evangelho, toda a profecia, toda a verdade da palavra de Deus. Um homem jamais escreveria com tal poder de síntese, se não fosse pela inspiração de Deus. Porque, se você lê os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles 3 procuram mostrar os atos, os feitos, o que Jesus fez: cura, libertação, ressurreição de mortos, perdão. O Evangelho de João, ele nos introduz em outra dimensão, porque João não preocupa-se muito em mostrar as atitudes, as ações e os feitos de Jesus. Ele quer mostrar quem é, a pessoa, o ser. É a revelação do Filho de Deus. E é por isso que ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, esse que se fez carne. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a palavra do texto grego original é logos, que traduzido significa expressão. E no texto grego nós lemos diferente, porque lá diz assim: no princípio, e usa a palavra arquê, de onde vem a arqueologia, no princípio ou em princípio, tanto faz, diz o apóstolo João, era a expressão de Deus. E a expressão de Deus estava com Deus. E a expressão de Deus estava frente a frente com Deus. E a expressão de Deus era o próprio Deus, que foi traduzido: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse Verbo, que é a palavra, é a mesma palavra dinâmica e criadora de Gênesis capítulo 1. Haja luz, e houve luz. Hajam os luminares no céu. Haja separação entre as águas e o céu, e estabeleça-se o firmamento. Foi essa expressão criadora, esse logos, essa forma de falar, que na manjedoura tomou forma humana, fez-se carne, e diz João, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É por isso que o salmista, falando da cruz, ele diz: nela a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Porque o Filho de Deus, ele vem com verdade, porque graça não anula verdade, nem verdade prejudica a graça. Aliás, quanto maior for a verdade, maior é a graça. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso que a ele iam ladrões, viciados, prostitutas, marginais, possessos, porque sabiam que a graça seria maior do que a verdade suja das suas vidas. Esse é o Verbo que encarna, queridos. Esse é o Filho de Deus. Esse é o próprio Deus. Há uma visão muito mesquinha de Jesus, inclusive no meio do próprio cristianismo, de um Jesus quase piegas, coitadinho, anêmico, pálido, amarelo, fraco. Aquele que inspira cuidados e que, se a gente não cuidar dele, é capaz dele desmaiar. No entanto, esse Jesus da Bíblia é o Verbo eterno de Deus.
que não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz, diz o apóstolo Paulo, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O Verbo se faz carne. Há 3 personagens, pelo menos no Natal, e eu quero rapidamente refletir sobre cada um deles, porque eles são pedagógicos para a nossa vida. O primeiro é José, talvez o mais esquecido. Possivelmente aquele que é menos citado. E ele era da casa de Davi. E José, queridos, viveu a experiência mais triste que se poderia viver naqueles dias dentro da cultura e da religiosidade. Isso porque quando Maria aparece grávida, todas as suspeitas e toda a imaginação maligna devem ter vindo à sua mente, porque a lei determinava que, havendo o compromisso do casamento, e esse compromisso era selado com 7 passos, eu não vou falar sobre eles agora, eles já eram oficialmente marido e esposa, mas não podiam ter relações sexuais a não ser 1 ano depois. E é exatamente nesse período de abstinência, em que ele não toca, que ela aparece grávida, e ele revela o seu caráter. Se ele denunciasse, ela seria levada às portas de Jerusalém e seria apedrejada em cumprimento à lei de Moisés. No entanto, diz a Bíblia que esse homem extraordinário, de um caráter tremendo, não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Ele pensou: eu vou embora. Ela pisou na bola, mas eu não quero que ela sofra, eu não quero que ela morra, eu não quero vê-la debaixo de um monte de pedra. E toma a decisão dificílima de abandoná-la na madrugada. E aí a coisa seria invertida, porque ele passaria a ser o ruim da história. A opinião pública ia fazer os comentários mais ou menos assim: olha aí, abandonou a família, deixou a esposa grávida, deve estar carregado de culpa, porque teve vida conjugal antes do tempo que a lei determina, e ele encara tudo isso por amor. E a Bíblia é clara, para não difamá-la e para não vê-la morta sob um monte de pedras. Esse é o José. Esse é o homem que, se ela foi e é bem-aventurada, temos que dizer também que ele foi um bem-aventurado. Um homem cuja vida nos ensina. A outra é a própria Maria, adolescente. Estimam os teólogos e os rabinos até que ela deveria ter mais ou menos 16 anos de idade quando engravidou por obra do Espírito Santo. E essa mulher, quando é abordada, essa menina, quando é abordada e tem notícia do milagre, ela pergunta: como é que vai ser? Eu não conheço homem nenhum. E o anjo diz: o que vai ser gerado em você é obra do Espírito Santo. E aí vem a afirmação, do meu ponto de vista, do momento mais sagrado da Bíblia, quando a palavra diz: e a sombra do Altíssimo a envolveu. Há tanto mistério aí nessa expressão, há tanta reverência nessa expressão. É a sombra fértil do Altíssimo, a sombra criadora do mesmo Espírito que pairava sobre as águas em Gênesis capítulo 1, arrancando do caos a vida. Essa sombra envolve, e diz a Bíblia: o que nela é gerado é obra do Espírito Santo. E ela nos ensina a força da obediência, ainda que pela via de um possível sacrifício, quando ela diz: eis aqui a tua serva, faça-se em mim
conforme a tua vontade. Eu brinco, ou digo, e não é, no fundo não é brincadeira, que quando eu chegar no céu eu quero encontrar alguns indivíduos. Já falei que quero encontrar Manassés, para saber como é que o cara pôde ser tão ruim, né? Quero encontrar outros, mas evidentemente Maria precisa ser vista com rapidez, porque ela é um exemplo para a nossa vida de prioridade, de renúncia, de obediência, de alguém que corre todos os riscos para obedecer. E o outro personagem, obviamente, é Jesus de Nazaré. Como disse o reverendo Carlos Alberto aqui, há 2 semanas, quando a criança chora no berço e é envolta em faixas. Interessante é que no texto original essa palavra faixa é a mesma palavra usada para o tipo de absorvente que as mulheres usavam. Isso era uma coisa corriqueira, normal. Ali estava o Filho de Deus, ali estava o Alfa e o Ômega, ali estava a raiz de Davi, ali estava o lírio dos vales, a rosa de Saron, o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Ali estava, queridos, o Verbo de Deus, ali estava o próprio Deus, ali estava a convergência de milhares de anos de profecia, de homens e mulheres que sonharam, que imaginaram, que creram contra tudo e contra todos. Ali estava a concretização dos sonhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Noé, de Josué, de José, de Moisés, de reis como Davi, de Uzias, de Josias, de profetas, de construtores como Esdras, Neemias, gente como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sofonias, Amós, Malaquias, Naum, Abacuque, Miqueias, Oséias. Todos viram pela fé o que o olho incrédulo não via. E naquela madrugada de Belém de Judá, quando o coral cantou, proclamando o nascimento dele, a palavra encarnou. Quando eu morei nos Estados Unidos, na cidade de Filadélfia, onde passei 2 anos numa faculdade de teologia, eu morava num bairro que era fronteiriço com um bairro de cultura negra. E eu, com muita frequência, gostava de ir àquelas igrejas de cultura negra por causa do louvor. A igreja que eu gostava de ir era uma igreja que tinha 7 corais, reverendo Ricardo, 7. E um dia o pastor pregou o sermão inteiro cantando. Cantou o sermão inteiro. O indivíduo, um negro bonito, forte, cantou a plenos pulmões. E quando ele acabou de cantar e o povo delirava, ele disse: eu cantei porque a palavra gospel, que é traduzida por evangelho, é evangelho em inglês, tem uma raiz que nos leva a ver a verdade da música. E ele diz: pelas origens, porque a primeira pregação não foi falada, foi cantada. Um coral que abre os céus dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Havia nascido. Toda a luta de Satanás no Velho Testamento para impedir esse momento foi perdida. Tem uma mulher no Velho Testamento, depois você procura e leia, chamada Atália, que eu brinco muito dizendo, para ser ruim, ainda tinha que melhorar muito. Ela montou toda a engenharia possível para evitar. Claro que não era ela era um instrumento. Mas quando o menino chora na manjedoura, foi decretada a falência dos planos de Satanás. Querido, ser cristão não é praticar uma religião, não é viver enquadrado e aprisionado numa caixinha de regras. Há muitas pessoas que saem de uma prisão para outra. A igreja, ao invés de ser liberdade, vira prisão. Há pessoas que gostariam de ser o que são e não podem.
vivem com medo, apavoradas e com certa razão, porque o volume de juízo e julgamento é destruidor. Mas quando ele nasce, há decretação de toda forma de escravidão e a ruína da formatação para que se viva essa fé com liberdade e alegria em nome de Jesus. Eu posso encher o meu peito com cruzes assim, não significa que eu sou cristão. Aliás, hoje eu estava lembrando, hoje não, ontem, de uma figura que eu gostava na minha meninice em Campina Grande, que era o camelô de rodoviária. Eu gostava. Chegava na rodoviária, estava um indivíduo com um colete com 50 óculos escuros. E quando ele se aproximava, eu ria, sorria, gostava. Eu digo, onde é que esse camarada bota tanto óculos? Você pode fazer isso com cruzes e não ser um cristão. Porque, como diz o Caio Fábio, carregar a cruz no peito é fácil. Eu quero ver é ter peito para carregar a cruz na vida. Hoje nós estamos aqui para celebrar. Hoje é culto de verdade. A palavra culto significa ofertar, entregar, dar. A gente transformou cultos em sessões de reivindicação, de cobrança, de pedido. A palavra cultuar significa dar, ofertar, entregar. E nós estamos aqui hoje para entregar a Deus o nosso louvor e a nossa gratidão pela vinda do Senhor Jesus. Eu mandei anteontem uma mensagem para várias pessoas, lembrando o cântico que Volô escreveu, cuja letra diz: no Natal a gente sempre agradece por Jesus ter nascido em Belém, mas nem sempre se lembra na prece que ele nasce na gente também. Ele está nascendo por aí. Enquanto nós estamos aqui, há milhões e milhões de corações grávidos, de corações que têm uma espécie de útero pronto para fazer nascer ali o Filho de Deus. Corações humildes como manjedoras, não orgulhosos atapetados como palácios. Corações que batem no peito e dizem: eu não sou digno de olhar para cima, tem misericórdia de mim. O Natal como história aconteceu, como evento existencial acontece todos os dias, 24 horas por dia, em todos os idiomas e culturas do mundo. Renan, filósofo francês que se dizia ateu, antes de morrer, falando sobre Jesus, ele disse: se ele não tivesse existido, precisaria ser inventado. E conclui o seu pensamento dizendo: o seu reino jamais terá fim. O compositor inglês Handel, que compôs a cantata O Messias, onde está o Aleluia, conhecido como Aleluia de Handel, aos prantos e soluços gritava dentro de casa: eu vi, eu vi, eu vi. Johann Sebastian Bach, tido pelos que entendem como o mais excelente dos excelentes, tem na obra prima de sua vida o auge que é Jesus, alegria dos homens. Albert Schweitzer, médico alemão que deixa a glória das catedrais e dos hospitais onde trabalhava e vai para as margens do rio Ogoval na África, onde morre. E era o maior organista da Europa nos seus dias. Dedicou a vida ao Senhor Jesus. Um dos maiores herdeiros de banco da Inglaterra, cuja vida foi tema do filme Carruagens de Fogo, diante da afirmação de um amigo dele, filho de outro banqueiro, que lhe disse assim: se eu acreditasse nesse Jesus que você diz que crê, eu largava tudo e ia morrer falando dele, para evitar que as pessoas fossem para a eternidade no inferno. E quando ele comunicou à noiva e disse a ela: eu abri mão de toda a minha herança, e a única coisa que meu pai deixou e eu pedi a ele foram 10.000 libras esterlinas,
para que a gente prepare o casamento, se você quiser. E ela respondeu, a resposta foi antológica e entrou para a história. Ela disse: se é para servir a Deus, para que 10.000 libras? E gastaram a vida evangelizando os países orientais. Queridos, esse é Jesus de Nazaré. Por isso que o louvor diz: vencendo vem Jesus. Uma das cenas mais lindas do Apocalipse é: e ele vem vencendo, saiu vencendo e para vencer. E tinha na sua coxa escrito: o Verbo de Deus. Não estamos aqui falando de um Deus pequenino. Natal é Deus conosco, é Deus com a gente, não somente com a gente, mas identificado com a gente. Natal nos ensina a generosidade, a coragem, a fertilidade e a alegria. Joia Júnior disse: vamos celebrar. E ele diz: eu convoco os passos heróicos e firmes de militares eretos, os passos rosados e leves de meigas colegiais. E conclui um dos seus maiores poemas dizendo: tu és a nossa alegria, tu és a nossa alegria, tu és a nossa alegria. Seja assim com a nossa vida. E que antes que a gente fale de um Natal para fora, fale de um Natal para dentro. E que esse Natal, antes de ser feliz para fora, com luzes, com comida, com abraços, com presentes, nada disso é errado. Seja um Natal para dentro, onde possamos dizer: se não tivesse nada disso, haveria festa no meu coração. Amém? Deus abençoe todos vocês e tenham todos um feliz Natal.